O que você... O seu pet tem plano de saúde? Não, não tem. E por que não? Porque eu vi... Boa noite, pessoal! Sejam Boa noite, Aninha, lindeza. Rafinha. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos começar esse encontro, né, maravilhoso, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Encontro da Paz. A gente vai fazer, então, hoje com um tema sobre ser igreja, que eu convidei um convidado super especial, que é o Fabrício, para falar um pouquinho de como ser igreja. E eu separei uma música também, que eu acho que fala muito sobre ser igreja, que é sobre você conseguir levar Deus para cada ato da sua vida. Então, vou cantar um pouquinho para vocês e eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa música, então, me faz refletir um pouquinho sobre quanto nossa vida é curta, né? Pra gente deixar algumas oportunidades passar. Eu queria que cada um pensasse um pouquinho aonde você está levando Deus no seu dia. Será que você está conseguindo levar Deus a cada fala que você tem com as pessoas no seu dia? Você está conseguindo ouvir as pessoas da forma certa? Será que em cada abraço que você dá numa pessoa no dia a dia, não é uma forma de você conseguir levar Deus? Então pensa, aonde você está levando Deus no seu dia? Em qual gesto você consegue sentir Deus no seu dia? A gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? A vida é muito curta pra gente deixar algumas oportunidades passarem. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Boa noite, pessoal. Queria chamar a Claudinha agora para poder falar. Boa noite, pessoal. A Dani, tá faltando Dani, Malu, Fefe, Vaninha. Eu vou tomar o lugarzinho da Malu hoje. É ela que puxa a nossa respiração. Eu acho que a gente conseguir concentrar, a gente conseguir entrar nesse clima da oração, é muito importante esse momento da nossa respiração. Esse momento da gente puxar o ar e sentir essa presença do Espírito Santo de Deus. E Ele que pode, só Ele acalmar o nosso coração.
Tenho certeza que muitos de nós, às vezes, nem conseguimos chegar no trabalho ainda. De tanta correria, de tanta coisa na cabeça. Muitas das vezes, muitos de nós ainda estamos no ônibus, às vezes no carro, ou chegando dentro de casa. Mas quem tem a oportunidade agora de poder fechar os olhos e respirar, fazer a nossa respiração, que tão lindamente a Maluzinha nos coloca toda segunda-feira a fazer. Vamos puxar o ar devagarinho, 4 vezes, e soltar pela boca, bem devagar. Sentindo essa presença suave do Espírito Santo de Deus, que vem falar através desse servo do Fabrício, que falou agora através dessa canção, através da voz linda da Aninha, e nos deixou esse recado tão forte agora através dessa música, nos pedindo para amar mais, abraçar mais, falar mais, ouvir mais, porque nós não sabemos quanto tempo temos. Puxa mais uma vez a sua respiração, solta devagar. Tenta concentrar nesse momento. Tenta esquecer que eu sei que a gente tem 1001 coisas para fazer depois que acabar essa nossa live da oração. Mas a partir do momento que a gente deixa um tempo para encontrar com Deus, para estar com Ele, Ele está lá providenciando tudo que a gente precisa, ajeitando tudo que a gente precisa. Enquanto você está com Ele, por Ele e com Ele, Ele está fazendo tudo para você e por você. Então acredite, enquanto você está aqui, vai beber dessa fonte que o Fabrício vai trazer para nós. Acredite que Deus está ajeitando a sua casa, a casa do seu coração e a sua casa material, que às vezes está tão bagunçada, precisando de tanta coisa. Puxa mais uma vez e solta bem devagar. Amém? Agora eu passo a palavra para o Fabrício, para ele se apresentar. Rafa. Bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tudo bem Boa com noite, todos meu vocês? querido. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu não me considero um palestrante, gente. Eu me considero uma pessoa que gosta de falar sobre Deus. Então, a gente vai bater um papo aqui, né? Não é uma palestra, mas é uma conversa, né? A Ana me chamou para a gente conversar um pouquinho. E me apresentando um pouquinho, eu estou aqui moro aqui no União, né? Não sei se o pessoal mora próximo aqui da Ana, na Cidade Nova, mas é o de menos, né? Eu moro aqui no União, eu participo ativamente da catequese aqui, eu trabalho com jovens, né? Na Crisma, aqui da paróquia, e a minha vida, ela sempre teve dentro desse segmento de Deus, assim, por causa muito da minha família, sabe? Meu pai e minha mãe sempre puxaram. Tá ouvindo direitinho, né, gente? O som tá bom, né? E aí, e a gente sempre buscou, tipo, ter o discernimento do que é ser essa igreja, sabe? Assim, de uma forma fora da gente falar religião, sabe? Então, eu falei com a Ana, até falou comigo assim, geralmente você, né, a última vez que ela ficou sabendo que eu bati um papo com os jovens lá da igreja, foi a respeito justamente disso, e acaba que a música, a gente eu nem sabia que ela ia cantar essa música, né? E o que a Cláudia falou, assim, encaixa, não é coincidência, é Deus, né? Que vai falando pra gente na hora certa, assim, e ela resume tudo o que eu costumo falar sobre o que é Deus, assim. Pra gente começar, assim, eu queria que vocês pensassem um pouquinho que, geralmente, de uma forma errada, né? Eu me coloco nisso,
a gente peca muito pelo fato de a gente procurar Deus quando a gente está precisando de pedir alguma coisa, ou porque está acontecendo alguma coisa com a gente ruim naquele momento. E no momento de alegria, no momento que a gente está super bem, a gente esquece de agradecer pelo simples fato de a gente acordar, da gente estar respirando, sabe? Tanta gente, infelizmente, assim, que neste exato momento está no hospital, não está conseguindo levantar da cama, ou as pessoas que não acordaram mais, né? Que já foram para o lado de Deus assim, e a gente esquece do simples, sabe? E para mim, Jesus Cristo, ele era tão maravilhoso por isso, assim, porque ele ia na simplicidade. Ele sempre conversava com as pessoas da forma mais simples, ele sentava onde ele estivesse para ele ensinar o que Deus quer da nossa vida. Então, por que a gente não usa dessa simplicidade na nossa vida também, sabe? A gente tem que lembrar disso, né? Então, assim, quando eu penso no termo ser igreja, a gente não está falando aqui de religião, de forma alguma, a gente está falando aqui de levar Deus para a nossa vida de uma forma muito mais intensa. Porque eu não sei aqui qual que é a realidade de cada um, né? Mas a gente consegue, por exemplo, eu lá na catequese, dentro lá da igreja, dos jovens que estão buscando Deus, é muito simples, é muito fácil de eu falar de Deus, porque eles estão buscando isso, né? Mas, como a Cláudia falou, assim, no dia a dia, você dentro do ônibus, quando alguém fecha você no trânsito, quando alguém te irrita no trabalho, né? Como que a gente consegue ser? Qual que é a resposta que a gente dá, sabe? Como que a gente age com o outro, né? Então, é nessas horas que a gente tem que ser igreja, porque a igreja somos nós. E a gente levar o que Deus propõe para a nossa vida é a gente levar nesse caminho, sabe? Eu costumo dizer assim que as pessoas às vezes têm medo porque elas acham que Deus é uma coisa muito distante da nossa vida e não é. Ele está com a gente o tempo todo. Eu não sei se vocês já viram, tem uma chargezinha de um desenho que eu recebi quando eu ainda era adolescente, essa charge num encontro que eu fui, nem lembro do que foi da catequese. E aí tinha um menininho procurando Deus na vida dele, assim. Aí ele chega e chama Deus e olha para cima, né? Porque geralmente as pessoas já tendem a olhar para cima para procurar Deus. E aí ninguém responde. Aí vai lá, pega uma cadeira, sobe na cadeira e fala mais alto assim, Deus, e ninguém responde. Aí ele vai lá e pega uma escadinha, ele sobe na escadinha, grita e ninguém responde. Aí ele vai e pega uma escada muito grande, ele sobe lá no topo da ele fica gritando, Deus, você não está me ouvindo, não? Aí Deus chega lá no pé da escada e fala assim, o que foi, meu filho? Eu estava aqui o tempo todo, no finalzinho da charge. E eu acho que é isso que significa, sabe? Ele não tá, não, Deus nunca é algo distante da gente, ele é algo que está muito próximo. Ele sabe como que é cada um e ele aceita cada um como é, né? E aí essa liberdade que ele nos dá de escolha é o que eu acho que é o mais maravilhoso, sabe, de Deus, mais porque Deus é misericórdia, ele é amor, ele deixa livre para a gente tomar a escolha que a gente quer para nossa vida. O que a gente faz no nosso dia a dia, como que a gente vai agir com as pessoas, como que a gente vai receber de alguma forma o que as pessoas veem propostas que não, às vezes não é tão legal, mas como que eu vou reagir a isso, sabe? E aí a gente tem que pensar muito nesse dia a dia nosso, porque quando a gente está em oração, quando a gente está num momento mais tranquilo, como eu disse, é muito fácil. E aí a gente vai passar, né, gente? A gente que acredita em Deus, a gente que busca Deus, a gente não tem uma vida perfeita, né? A gente vai passar problemas, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por perdas, né? Eu já perdi meu pai, eu tinha 17 anos. E aí, dentro de casa, eu tive um exemplo muito forte disso, sabe? Porque a minha irmã era muito descrente de muita coisa e eu, totalmente ao contrário dela, eu vi como que a gente reagiu de forma diferente, sabe? Graças a Deus, hoje ela tem uma visão muito mais ampla e ela entende isso por tudo outras coisas que a gente já passou aqui em casa. Mas na morte do meu pai especificamente, ela ficou se questionando muito disso, assim, mas meu pai acreditava tanto em Deus e ele tirou ele da gente. Qual que é o sentido disso, né? Então, ela não entendia o mistério, sabe? De que os planos de Deus a gente nunca vai entender. A gente tem que confiar. A palavra é confiança. E aí, eu lembro até hoje, eu estava com meus 17 anos, eu lembro que quando a gente chegou em casa, a minha mãe sentou com a gente, depois da minha irmã ter ficado muito revoltada com a morte dele e tal.
E ela sentou com a gente e falou assim, gente, é, Deus fez a vontade do pai de vocês. Se ele tivesse vivo, se ele ficasse vivo na condição que ele ia ficar numa cama, ele ia sofrer de depressão, ele ia passar por momentos mais difíceis do que ele nunca quis para a vida dele. E aí, será que a gente é tão egoísta a ponto da gente querer isso, né? Tipo assim, a presença física a gente sabe que faz falta, vira uma saudade, né? Hoje eu consigo falar muito bem, tranquilamente isso, porque com a minha fé eu acredito que ele está olhando por nós o tempo todo, então eu me sinto muito próximo dele. Mas a minha irmã, na época, não entendia. E depois que ela me falou isso, ela ficou refletindo, sabe? Porque por que que a gente questiona, né, muito? Porque a gente quer o que a gente acha que é certo para a gente. E às vezes não é nem o melhor para a gente, né? Só que a gente não se dá o direito de ouvir, sabe? E aí, assim, uma coisa que bate muito forte para mim é que Deus ele manifesta de várias formas e a gente às vezes não está prestando atenção. E a gente não percebe que ele manda sinais, que ele manda as pessoas estarem com a gente para mostrar, sabe, a face dele, assim. Então, quando a gente escuta, né, toda vez que falando assim, a gente tem que ser mais semelhança, eu acredito que é isso mesmo, sabe? Vocês assistiram aquele filme A Cabana? Alguém já assistiu já, né? Quem não assistiu, eu recomendo assistir, assim. É um filme que ele também é outro, ele acho que tem uma fala do personagem que faz o filho, que faz Jesus Cristo, ele fala que não é sobre religião, exatamente, é sobre o amor de Deus, sabe? E aí é um filme que faz a gente sentir raiva junto com o personagem, ele faz a gente sentir culpa junto com o personagem, e no final a gente entende o tamanho do amor de Deus para cada um de nós, assim, sabe? Então, quem não assistiu, chamar Cabana tem até no YouTube, de graça, assim, pode depois vocês assistirem, assim, que ele, de verdade, ele é muito bom. Quando eu lembro da minha caminhada, eu tive alguns momentos, assim, que me passaram e deram tipo assim, um start muito grande, foi quando eu percebi que a partir do momento que eu parava de questionar, que eu começava a tentar ouvir, não ouvir a voz, né? Porque quando eu era criança, me falaram uma vez assim: ah, você tem que prestar atenção que Deus fala com você. E aí, o que, que a gente, criança, entende, né? Eu sentei na minha cama e falei assim: eu vou esperar Deus falar comigo, né? E aí, não via nenhuma voz, né? Só escutava, eu ficava assim: será que vai vir alguém falar assim, Fabrício, né? O que está acontecendo? E isso nunca aconteceu. E eu fiquei esperando aquele momento. E não aconteceu. Eu falava assim: será que ele não fala comigo, né? O que eu estou fazendo de errado, né? E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que não é assim, né? Mas que quando a gente olha para as pessoas, através da música da Ana, por exemplo, né? Hoje tem certeza que o que a Ana cantou, o que a Cláudia falou, de alguma forma, para cada um que bateu de uma forma diferente, porque é o momento que você está vivendo, é o que você está precisando naquele momento, sabe? Então, acho que a gente tem que ser igreja na vida das pessoas mesmo, né? Eu gostei demais do que a Cláudia falou no início por isso, assim, a gente está na correria, a gente está no estresse, a gente está dentro do ônibus atrasado para ir para o serviço, ou doido para chegar em casa, porque trabalhou o dia inteiro, a gente está cansado. E olha que legal, né? Vocês estão com um grupo aqui, tirando um tempinho para fazer uma oração, para orar, para pedir a Deus, para respirar, né, Cláudia? A Cláudia falou aí de respirar. A gente não respira, gente. E a nossa vida está acelerada demais. E aí a gente fala assim: nossa senhora, não tem tempo de nada. Eu não tenho tempo. A hora está passando muito rápido, o ano está passando muito rápido. É o ano que está passando muito rápido, é a gente que não está sabendo aproveitar, né? Então é a gente tomar essa consciência, a gente respirar e a gente sentir Deus nas coisas mais simples, sabe? Por experiência própria, assim, começa a acordar e, igual eu falei no início, sabe? Fala assim: nossa, eu acordei. Já é tipo assim, a vida já é a maior dádiva que Deus dá pra gente, né? Ele deixa a gente respirar e levantar da cama, isso já é um motivo de tanto gratidão, de tanta você acordar diferente, sabe? Se você pensar assim: por que que eu estou estressado, gente, sabe? Sendo que eu podia estar numa condição que eu não conseguia levantar da cama, né? Então, assim, o estresse vai ter, né? A gente é humano, a gente não é perfeito, né? Perfeito é só Deus mesmo. Por isso que a gente não se compara a ele, porque a gente vai ter nossas falhas humanas,
Tô falando que quem dera, né? A gente, alguém xingasse a gente, igual eu brinquei outro dia lá na Crisma, eu falei com os meninos assim, você acordar de manhã, você dá um chute no pé da cama, você vai falar assim, "Ô, obrigado, né? Não, não vai ser assim, a gente sabe que não, que a gente é humano, mas que a gente levante assim com ar de agradecimento, sabe? E aí a gente sorrir para as pessoas, o fato de a gente sorrir, gente, já faz tanta diferença, sabe? E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, assim como eu, já foi muito salvo por um abraço, por um, sabe? A gente está no momento que a gente só precisa de um abraço de uma pessoa que a gente gosta. A gente precisa de um sorriso de quem a gente confia, quem a gente gosta, sabe? E isso é a manifestação de Deus na nossa vida. E isso é ser igreja, sabe? É a gente cuidar um do outro, a gente amar um, né? Eu costumo dizer lá na Crisma para os meninos que, tipo, gente, a gente vai passar aqui às vezes um ano e meio aqui se preparando para receber o sacramento, né? Mas se o amor, vocês não entenderem o amor que Deus trouxe para a gente distribuir isso igual para todas as pessoas à nossa volta, tipo assim, não entenderam nada. Então eu não quero que vocês entendam teoria, eu não quero que vocês entendam regra da igreja, eu quero que vocês entendam que Jesus Cristo é amor. E esse amor dele não vai ser comparado a ninguém, né? A gente parar para pensar que o que ele fez por nós, todo mundo, a maioria da sociedade condenando ele à morte, né? Ele pensando em que ele queria ser um rei como os outros, né? Queria tomar as terras, queria dominar o mundo, e não era nada daquilo. E ele aceitou a missão dele de ir para a cruz, né, por nós, e a gente às vezes não dá valor para isso, sabe? Ou a gente só lembra nas épocas, né, que começa a falar disso e fala assim, ah, é verdade, né, tal, mas no dia a dia a gente não para pensar. Então acho que a gente falta um pouco disso, da gente ter mais consciência de que Deus é amor, então a gente tem que ser amor com o próximo. A gente não vai sair igual doido na rua, né? A gente abraçando todo mundo, falando que ama todo mundo, não é isso, né? Mas só da gente fazer o bem, sabe? No nosso ambiente, aqui dentro de casa, no serviço, as coisas começam a mudar. Eu tenho certeza que alguém já passou pela experiência de chegar no supermercado assim, a mulher tá com a cara fechada, aí você dá um boa tarde ou sorri para a pessoa até assusta, porque ninguém está acostumado com isso mais. Que a sociedade hoje está todo mundo muito ignorante, todo mundo sem paciência, né? A gente achou que a pandemia ia vir para melhorar as pessoas, parece que piorou, né, gente? Parece que todo mundo ficou mais sem paciência, parece que desaprenderam a cuidar um do outro, a viver em sociedade, e a gente precisa mudar isso, sabe? Para nossa própria saúde mental, nossa saúde espiritual, e aos pouquinhos a gente vai mudando as coisas. É isso, Ana. Eu acho que eu não preciso prolongar tanto, porque vocês falaram tão bonito já no início. Por causa que eu falei assim: vamos falar o que a Cláudia falou, fazer o que a Cláudia falou, escutar a música do Cecília, que ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. É, a verdade é essa. A gente tem que tomar cuidado para a gente não se arrepender de deixar de fazer as coisas, sabe? Eu acho que o que eu tenho mais orgulho é que eu não tinha vergonha de abraçar meu pai e falar que amava ele, na frente de quem quer que fosse, porque hoje o meu coração é muito aliviado de ter aproveitado tudo que eu fiz por ele e em vida, porque isso era muito pior do que arrepender, né? De falar assim, poxa vida, eu podia ter feito, eu podia ter sido diferente. Então a gente não sabe o nosso dia de amanhã, essa música é muito clara com isso, né? Todos nós somos sujeitos aos planos de Deus, a gente não sabe a nossa hora. Então que a gente faça a diferença no hoje, não fique pensando para amanhã, sabe? A gente tem que perdoar mais, porque perdoar liberta a gente, não é o outro. Então a gente pensar que esse amor ele tem que transbordar no nosso olhar, no nosso sorriso e no nosso jeito de ser. Isso. Ai, que lindo, Fabrício. Obrigado. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa experiência, sabedoria, né, de anos de catequista aí. É muito bom ouvir você falar com tanta leveza, assim, achei muito lindo. Eu queria, então, abrir um espaço, então, para quem quiser falar, para tirar algumas dúvidas. Então, parece que o Vitor está com a mão levantada. Você quer falar, Vitor? Ah, sim, eu identifiquei que eu, verdade, concordo, que a epidemia não mudou nada. Só piorou a gente, eu vejo que tem esse problema emocional como eu, que eu tomo remédio, essas coisas, que tem problema psicológico, a só piorou e todo mundo, só que acho que quando teve pandemia não foi 100% assim, quarentena, ninguém zelou, ninguém respeitou a nova quarentena, por alguns
furar, alguns tentam respeitar, tentam esperar, tentam respeitar o distanciamento, evitando tirar foto de lugares abertos com uma aglomeração e lugar só sua, que não tem ninguém. É isso. Com certeza, né? Eu acho que assim, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele vai resolvendo todas as nossas aflições, né? O que, que a gente tem de questões na nossa vida. Eu acho que quanto mais próximo a gente está de Deus, mais ele ajuda a gente. E isso que o Fabrício falou, eu tenho percebido demais. A gente tem conversado muito isso nas minhas rodas de amizade, a intolerância do ser humano, né? Depois da pandemia. A gente fala depois da pandemia, mas né, não sei porquê, mas tá demais. Então, assim, esse ser igreja, igual você falou, a gente tem que quebrar isso aí. Né? A pessoa, você não pode falar nada, gente. O pessoal já vem com 7 pedras em cima, até no Instagram, né, nas redes sociais, você vê. Então, as pessoas estão intolerantes, não respeitam, e um mimimi danado, né, de preconceito de tudo, e o pessoal só metendo a lenha. Então, assim, eu acho que é isso, é ser igreja, a gente poder fazer diferença nesse mundo, né? A gente poder ser essa gotinha nesse oceano aí gigante e andar nessa contramão do mundo, que é bem difícil, mas nós temos Jesus que nos leva, que segura na nossa mão e a gente cai, e a gente vai, e é isso aí. É isso. Então, para a gente encerrar nosso encontro, eu queria pedir para o Fabrício fazer uma oração para a gente rezar o Pai Nosso juntos. Vamos sim, com certeza. Então, né, gente, pedir que eu acho que a Santíssima Trindade, ela é perfeita por isso, né? Porque é três em um, né, que a gente brinca, que a gente fala, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a Cláudia falou, o que nos impulsiona é o Espírito do amor, né? O Espírito de Deus, é ele que faz a gente agir. Então, não é só a gente pegar o conhecimento, mas é a gente praticar o que a gente escuta, né? E o que a gente ouve, que a gente aprende sobre esse amor de Deus. Então, que Deus abençoe muito a nossa vida, a nossa semana, as nossas famílias, os nossos planos, né? Presentes e futuros, todos os nossos passos, as nossas falas, e que a gente ouça mais, como a Ana falou no início, que a gente saiba discernir do que é bom para mim, né? Que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, que isso seja, de fato, nossa estratégia de vida, sabe? Assim, eu sei que eu tenho liberdade para ser o que eu quiser, mas o que é de fato bom para mim, eu tenho que saber discernir, principalmente quando a gente é jovem, né? A gente tem que saber isso muito claro, né? Não que o adulto não precise, né? Mas o adulto às vezes já tomou muita coisa na vida, mas a gente vai o tempo inteiro, né? Para a vida toda é isso. É a gente saber que o amor tem que prevalecer no nosso coração, na nossa mente, na nossa fala, em todos os nossos atos. Então, que Deus nos proteja, nos abençoe hoje e sempre. Amém? Vamos rezar então a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Fabrício, por falar Imagina. com a gente hoje. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui hoje. Uma boa semana para vocês. Eu que agradeço, gente. Um prazer. Beijo, boa noite. Valeu.
Ei, Claudinha. Oi! Eu esqueci, eu saí do grupo.